começar com o painel Sistema de Classificação de Prestadores e Supervisão pelo Risco. Por isso, chamo ao palco a doutora Ana Maria Reis, diretora do Departamento de Estudos e Avaliação em Saúde. Chamo também Frederico Carmo Reis, médico da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e o Dr. Tiago Taveira Gomes, médico e professor convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Este painel é previsível ter uma duração de 45 minutos. Estamos com 15 minutos de atraso. Vamos tentar cumprir com os horários, até para que depois possamos regressar a casa de uma forma mais tranquila e não apanhar muito trânsito pela cidade do Porto. Ana, o palco é teu. Obrigada, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Dr. Frederico e ao professor Tiago por estarem aqui connosco neste painel e neste dia importante para a ERSE. Eu vou passar primeiro a apresentar os ilustres convidados que me honram neste painel. Então, o Dr. Frederico Carmo Reis é médico especialista em Urologia e diretor do Serviço de Urologia da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, com ampla experiência em gestão clínica, inovação em saúde e digitalização de processos. Atua como encarregado de proteção de dados da Ordem dos Médicos e participou ativamente em grupos técnicos de implementação de políticas de regulação e governação digital em saúde, incluindo colaboração direta com a entidade reguladora da saúde na revisão de indicadores de excelência clínica. Tem forte compromisso com a promoção de boas práticas em regulação e qualidade dos cuidados de saúde, associando a atividade assistencial a funções de consultoria em sociedades científicas e institucionais, organização de eventos e produção científica na área da saúde, com enfoque na modernização dos sistemas de informação e segurança dos dados em saúde. Muito obrigada, Dr. Frederico. O professor Tiago Taveira Gomes é médico, professor convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa. Concluiu na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto a licenciatura em Ciências da Saúde, o mestrado integrado em Medicina e o doutoramento em Informática e Educação Médica. Obteve um mestrado em Engenharia da Informação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com especial foco na aplicação da inteligência artificial no contexto dos cuidados de saúde primários, sendo ainda especialista pela Ordem dos Médicos em Medicina Geral e Familiar. Com o seu percurso profissional iniciado no SNS e sempre focado na interseção entre medicina, tecnologia e inovação, dedica-se atualmente à implementação de iniciativas de capacitação de profissionais de saúde para o processamento de dados de registros clínicos eletrónicos para finalidades de medição de resultados, investigação clínica e criação de valor e saúde. Muito obrigada pela presença. Este painel sobre o sistema de classificação e a supervisão pelo risco surge de um processo de reflexão profundo que a ERSE tem empreendido ao longo destes últimos anos sobre o seu modelo de regulação e sobre o seu sistema de classificação. Este processo desenvolveu-se quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo e procurando responder aos desafios que o sistema de saúde coloca à entidade reguladora da saúde, designadamente um crescente número de prestadores com diferentes tipos de prestação de cuidados em contextos tecnologicamente exigentes e diferenciados, acompanhado por um nível de literacia baixo, quer por parte dos utentes, quer por parte dos profissionais do sistema de saúde. Neste sentido, a ERSE desenvolveu a base conceptual e tecnológica do modelo de supervisão pelo risco. Este modelo pretende apoiar a ERSE numa atuação mais preventiva, permitindo evitar a ocorrência de incidentes, sinalizando áreas de maior risco que justificam a intervenção da ERSE. E este modelo de supervisão pelo risco entra aqui em paralelo com aquilo que é uma dinâmica de intervenção da ERSE mais tradicional, baseada na identificação da conformidade e do cumprimento de determinados requisitos ou, neste caso, incumprimento, atuando sempre que necessário. Por outro lado, têm também sido desenvolvidas um conjunto de iniciativas, eu não sei se é possível. Não, esta não é a minha apresentação. De qualquer das formas, eu também, era só para vos mostrar o cronograma das principais atividades desenvolvidas. No âmbito do sistema de classificação, foram desenvolvidos um conjunto de iniciativas para aprofundar a experiência do modelo SINAS junto dos prestadores de cuidados de saúde e partir da experiência de mais de uma década deste referencial. O objetivo, sempre com o sistema de classificação, é continuar a contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados em Portugal. E com este foco,
já foram desenvolvidos um conjunto de iniciativas no sentido de, por um lado, acomodar com as boas práticas nacionais e internacionais e melhorar face àquilo que era também a perspectiva dos prestadores de cuidados de saúde. Neste âmbito, foram revistos os indicadores clínicos utilizados no SINAS, também aqui com a articulação e com a validação da Ordem dos Médicos, sociedades científicas e o apoio de peritos, em concreto aqui o Dr. Frederico Carmo Reis, que nos apoiou no processo de revisão, e do professor Ricardo Vaz, que nos ajudou na parte de eventos adversos e a área da codificação clínica. Por outro lado, desenvolvemos também novos indicadores e novos instrumentos de recolha para permitir tornar este sistema de classificação mais abrangente. Desenvolvemos uma nova metodologia de classificação em que contámos com o apoio do Centro de Investigação MTG, aqui representado pelo professor Tiago Taveira Gomes, e todo este processo foi acompanhado por um processo de transformação digital, assente em novas plataformas de recolha e de cálculo para permitir uma maior agilidade em termos de processo e de classificação. Neste sentido, este sistema de classificação, desde logo, é uma atribuição estatutária da ERSE, encontrando-se previsto nos seus estatutos a definição de um sistema a nível nacional que avalie e classifique os prestadores quanto à sua qualidade global. E, sobre esta ótica, surge então o SINAS+. SINAS+, porque vamos ter mais abrangência ao universo regulado, vamos ter mais prestadores e vamos continuar a abranger de forma gradual para chegarmos a todo o tipo de prestação de cuidados de saúde, vamos ter mais alinhamento com o previsto nos nossos estatutos, mais indicadores no sentido de tornar a avaliação o mais abrangente possível, mais celeridade no processo através da automatização, quer do processo de recolha e de cálculo, quer da própria classificação, e com produção de informação para os prestadores, para apoiar a melhoria contínua, e, por outro lado, para apoiar também os próprios utentes no processo de decisão. Vamos ter mais transparência e clareza na comunicação. Uma das nossas preocupações foi, aproveitando toda essa vasta experiência que tínhamos com o SINAS, trazer para o novo modelo aquilo que eram os contributos dos prestadores e termos desta forma uma capacidade de chegar e de proporcionar um objetivo de melhoria contínua com que os prestadores se revejam e reconheçam. Desta forma, também sentimos a necessidade de ter mais níveis de classificação para que os prestadores possam efetivamente diferenciar-se entre si e conseguirem evoluir eles próprios ao longo do tempo, comparando-se com os pares e comparando-se consigo próprios ao longo do tempo. E, essencialmente, o objetivo da ERSE será sempre um maior compromisso, mais contributo para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. E é com este desiderato que vos trago então aqui para a conversa a perspectiva do Dr. Frederico Carmo Reis e do professor Tiago Taveira, para nos dizerem como é que foi este processo e nos falarem um bocadinho mais desta evolução ao longo dos últimos anos. Dr. Frederico, quando quiser. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite, dar os parabéns a esta organização, que parece-me desde já ser um sucesso. Posso garantir que, após o almoço, uma sala destas, fora online, é de invejar. Os meus parabéns, portanto, isto é um sucesso adquirido. E dar a minha ideia, relembrando este disclosure, que de facto já colaborei com a Interregulação de Saúde. Espero, no meu dia-a-dia, naturalmente, continuar a colaborar, se não for mais, pela utilização das plataformas disponibilizadas, e dizer-vos que, enquanto médico, eu abracei a colaboração em dois prismas. Primeiro, porque eu gosto de trabalhar. E segundo, porque eu gosto de trabalhar bem. E o problema é como é que eu defino trabalhar bem. Trabalhar bem também é não só pelos resultados, mas pela métrica daquilo que eu faço. Porque, como dizia o outro, não basta ser, também tem que se parecer. E o parecer é ser avaliado. E eu sou um daqueles médicos, e pertenço a uma classe que cada vez mais escrutinada, e a própria Ordem dos Médicos se revê que não há mal nenhum na avaliação. Onde a gente sentiu mais dificuldade é na base de verdade, na fonte da informação. E uma destas coisas que aprendi com esta plataforma foi: temos que melhorar a qualidade de informação feita, temos que otimizar
mas também temos que poupar trabalho ao médico e esta plataforma veio demonstrar esta necessidade. Porque eu comecei isto qual Atlas a transportar o mundo. Eu alimentei a máquina. Eu comecei a colaborar com os SINAS porque era o elemento humano que alimentava a base de informação. E a pergunta que eu coloquei logo é, se estamos informatizados, porquê é que não se alimenta diretamente? Está para responder. Ou pelo menos está para melhorar. Já que vou alimentar a máquina, os dados estão corretos, sim ou não? E esta plataforma veio de imediato encaixar no meu dia-a-dia. Veio-me fazer perguntas, veio-me propor o state of the art, porque esta plataforma está completamente atualizada sobre os indicadores, e em algumas situações eu perguntava, mas porquê é que esta informação não está lá? Ou, nas alturas em que eu avaliei alguns serviços, porquê é que esta prática não estava a ser exercida? E, para mim, esta forma de avaliação trouxe uma necessidade de melhoria da forma como eu, enquanto médico, atuo, enquanto eu, enquanto médico, registro, mas depois, mudando de layer, perguntar porquê é que esta avaliação não é neutra? Porquê é que depende de mim, enquanto humano, para alimentar? E depois, quando alimentada, se está alimentada corretamente ou se a própria métrica também necessitaria, eventualmente, também de evoluir. E eu acho que, para mim, esta é que é a grande mais-valia do SINAS. É algo que, de forma contínua, pode avaliar a nossa forma de trabalhar, pode avaliar aquilo que fazemos, pode trazer qualidade e quantificação da qualidade do ato prestado e, com isso, permitir àquele que é, neste momento, o centro da minha atividade, que é o utente, fazer uma opção correta do hospital. Sendo que, neste momento, só se pode optar por escolha do hospital no âmbito de consulta, porque é a porta de entrada, consulta a tempo e horas, mas eu não posso ainda escolher o hospital que eu vou ser operado ou tratado, depois de entrar dentro da máquina, mas é isso que é que se espera dos reguladores e nos permite melhorar. Por outro lado, esta nova evolução dos SINAS e a nova avaliação das métricas veio mostrar o gosto que foi e a honra de trabalhar com uma entidade que se preocupa numa plataforma que muda. Mutatis mutandis. Tem que mudar. Tem que mudar com a realidade. Não pode estar parada. As métricas podem mudar, temos que as continuar. A plataforma adapta-se a isso. Onde vai ser mais difícil ainda a fonte de informação. Cá estaremos para trabalhar, eu enquanto médico, obviamente que vou tentar alimentar a plataforma o melhor possível e convidar os meus colegas sempre a melhorar. E, portanto, em relação a este projeto, ainda bem que o há. Obrigado pelo convite, continuo com o meu trabalho e esperemos estar à altura de alimentar o sistema, mas as coisas têm que mudar. A nível local, a nível central e a nível europeu. Partilha de informação, partilha de dados, interoperabilidade, regras, salvaguarda do utente. Não me adianta criar uma métrica que um AVC tem que ser vista a tempo de horas. Não adianta entrar no hospital A, sabendo que tem que ir para o V, quando não está montada a rede de transferências, a rede de contactos, a rede de partilha de informações, a rede de dados. No final, avalia-se a métrica daquilo que foi feito. Mas não se tem ainda bem a operabilidade dos sistemas. Isto sinaliza. E se isto não existisse, não havia argumentos para mudança. São coisas que vão muito para além disto. Se calhar devíamos ter aqui alguns presentes, muita gente da tutela presente. Quiçá até dos nossos amigos de Bruxelas, porque, como sabem, a partilha de dados de saúde é um desidrato europeu. A partilha de informação, a segurança de informação, a credibilidade da informação, o segredo, o sigilo. E esta plataforma, qual ponta da iceberg, vai mostrar esta necessidade. E é nesse sentido que eu me sinto muito agradecido da oportunidade que me deram de trabalhar convosco. E já agora do convite, obviamente, está aqui presente. Muito obrigada, Dr. Frederico, e continuará certamente a colaborar, que eu há pouco não referi, mas vamos criar uma comissão de acompanhamento para o SINAS+, e acho que posso levantar aqui um bocadinho o véu, que vai haver aqui o seguimento do bom trabalho já realizado nestes últimos anos.
Passo então a palavra ao professor Tiago Taveira Gomes. Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Tenho muito gosto em estar aqui nesta sessão e, antes de mais, agradecer a oportunidade, por um lado, de poder ter feito parte de um dos aspectos deste projeto, mas, por outro, também poder estar aqui a partilhar a perspectiva que tenho, porque este tópico a mim toca-me particularmente, porque eu iniciei o meu percurso profissional enquanto médico, apesar de hoje em dia não estar a exercer, numa altura em que estava a decorrer um processo de consolidação do desenvolvimento dos indicadores e dos processos de contratualização dos cuidados de saúde primários no SNS. E sempre foi algo que me acompanhou o desejo de como desenvolver, como implementar, como medir a nossa atividade, sabendo nós que a nossa atividade enquanto clínicos não é só meramente a produção em si, mas também o próprio resultado que nós conseguimos alcançar para os nossos utentes e muito também no caso da medicina geral e familiar. O resultado é não ter resultado no sentido em que as pessoas não cheguem a desenvolver as patologias e as suas complicações. E nessa perspectiva, o trabalho que temos vindo a desenvolver em conjunto com a RS tem focado muito o aspecto de como é que é possível pegar nessa informação que é produzida com base de indicadores, como dizia o Dr. Frederico, definidos em conjunto com os peritos, com base na Legis Artis, e que invariavelmente vão modificar e sofrer alterações. E como é que nós conseguimos pegar num mundo que tem uma base evolutiva permanente, que é o caso da área da saúde, e conseguimos estruturar em cima disso um mecanismo que, por um lado, possa acompanhar o progresso desses diferentes vetores, mas, por outro, manter a possibilidade de se classificar adequadamente os prestadores e no fim, a atividade que é realizada. E, nessa medida, nós partimos muito para trabalhar em dois níveis de pressupostos. Que este problema da avaliação ou da classificação tem como muito críticos. Por um lado, nós temos que ter a capacidade de nos compararmos contra um determinado referencial. E quem é que estabelece esse referencial? Como é que se chega a esse referencial? Esse referencial é o referencial contemporâneo. Daqui a 2 anos, a contemporaneidade desse referencial já passou. Portanto, vai ter que haver outro referencial. E esse referencial tem que poder evoluir com regras bem definidas, com base em revisões claras e que estão subjacentes em motivos claros, alguns deles que vão ter origem em questões mais relacionadas com a qualidade da informação, a estatística, enfim. Mas, em grande medida, o verdadeiro motor dessa mutação é como é que a clínica funciona e como é que a clínica evolui e como evolui também o nosso próprio sentido enquanto profissionais de saúde, instituições de saúde e sociedade, do que é desejável atingir em termos de resultados em saúde, que é uma coisa que também vai mudando, naturalmente. Portanto, conseguirmos ter um referencial que permite, que dá a capacidade, durante certos períodos de tempo, termos a possibilidade de ter uma comparação contra uma figura estática, mas que, ao mesmo tempo, é uma figura que somaria o momento contemporâneo, é, a nosso ver, um elemento fundamental para se conseguir ter um instrumento que, por um lado, seja robusto, mas que, por outro lado, também permita que a comparação e que os pressupostos que estão de base à classificação e à forma como os cálculos são feitos estão fixos no tempo. Isto é importante porquê? Porque quem está a ter a sua informação processada para estas finalidades, naturalmente, quando vê os resultados, vai querer tomar atitudes com base nesses resultados. E essas atitudes
devem poder ser tomadas assumindo certos supostos que não vão mudar de uma circunstância para a próxima, sem ser do conhecimento, sem haver uma razão, sem estar claro. E, portanto, essa separação é um aspecto que, a meu ver, é muito relevante e que, de certa maneira, também, partilhando assim numa nota mais pessoal, tem sido, na minha ignorância, porque eu não sou economista, nem financeiro, nem coisa que o valha, mas que sinto que é, de certa maneira, aquilo que no âmbito dos bancos centrais se vai tentando fazer, que é os referenciais das taxas de juros vão sofrendo aquelas revisões periódicas com base no que melhor se sabe do que foi os períodos mais recentes. E, naturalmente, que as atitudes que se tomam refletem esse conhecimento mais recente e poderão ser, espera-se que sejam maximamente adequadas para o próximo período, mas o que vem para a frente nós nunca sabemos e, portanto, a possibilidade de ir recalibrando progressivamente parece-me que nessas instituições que no fim do dia acabam por ter o impacto mais profundo na nossa vida de muitas maneiras é a forma como se estão organizadas. E outro aspecto que eu gostava de salientar é a questão de nós conseguirmos ter modelos que permitam fazer esta classificação, mas de uma forma que, estatisticamente ou matematicamente, possam aproveitar a riqueza da informação que existe, mas, mais importante ainda, a riqueza da informação que possa vir a existir. Isto porquê? Porque nós sabemos, e em Portugal é verdade que nós temos uma circunstância altamente privilegiada em comparação com quase toda a Europa e quase todo o mundo, de que existe informação a ser produzida de forma rotineira nas instituições de saúde de extremo valor. Alguma mais acessível, outra menos acessível, outra totalmente inacessível, mas ela existe e poderá vir a ser utilizada. E à medida que se vai tornando cada vez mais possível trabalhar com essa informação, e porque também estamos a falar que estamos nos primeiros passos do que foi a entrada em vigor do Espaço Europeu dos Dados de Saúde, e portanto espera-se que nos próximos anos haja um movimento claro na direção de se, como dizia o Dr. Frederico, ir na direção de conseguir uma partilha regulada naturalmente da informação que existe nas instituições de saúde. Nós sabemos que em Portugal essa informação é de um extraordinário valor e, portanto, essa informação vai tendencialmente vir a estar cada vez mais disponível. Portanto, aqui o outro grande desafio que muito me satisfez em estar debruçado é como é que nós podemos ter modelos que, na riqueza de informação, vão poder capturar e ser maximamente robustos, mas na ausência dessa informação eles podem reduzir-se a mecanismos simples, como, por exemplo, dos mais simples que nós temos e que conseguimos e utilizamos de forma diária na área da epidemiologia, por exemplo, de fazer os ajustes das populações com base no sexo e na pirâmide etária de cada região e podermos constituir populações padrão só com essas variáveis. Mas se sabemos que vai haver a possibilidade dessas muito mais variáveis poderem entrar para esses mecanismos, então deixar já isso preparado. E nessa perspectiva, a outra ilustração que eu gostava de partilhar também é essa, numa tónica muito pessoal, é quase o que aconteceu na passagem da teoria do Newton para a teoria do Einstein no que toca à gravidade. Que foi, nós passamos de uma equação que assumia um conjunto de variáveis e um contexto que era aquele e que funcionava quando aplicada à Terra, portanto as equações do Newton funcionam quando aplicadas à física e à mecânica que nós observamos na Terra, mas depois não se aplica noutros contextos, fora da Terra, noutros contextos no mundo quântico. E a equação da relatividade do Einstein é uma equação mais larga, que dá resposta a isso, mas que tem a propriedade que, se nós fixarmos certos parâmetros, que são aqueles que nós vemos no planeta Terra, nós obtemos uma outra equação que é uma aproximação muito próxima das equações do Newton. Ou seja, conseguirmos evoluir num mecanismo que é cada vez mais largo e que suporta cada vez mais circunstâncias, mas nas circunstâncias concretas que nós já conhecemos, o comportamento é consistente com aquele que nós procuramos agora. E, portanto, isto foram princípios que nós procuramos trabalhar neste sistema e que, enquanto profissional de saúde,
parece-me que são elementos muito importantes para nós sentirmos que o trabalho que estamos a fazer está a ser considerado e está a ser escrutinado com máxima justiça e que, no fundo, isto sirva, mais do que tudo, como um convite à melhoria contínua do nosso trabalho e como uma forma de nós, como dizia o Dr. Frederico, que eu gostei de ouvir, gostemos de trabalhar, mas também gostemos de trabalhar bem, que realmente é algo que temos todos que nos unir para conseguir criar essas condições no contexto da saúde, porque no mundo inteiro vemos cada vez mais dificuldades nas classes profissionais da saúde em que se conseguir ter esse tipo de sensação e de retorno no trabalho. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada. Vou aproveitar então aqui para fazer primeiro umas perguntas eu diretamente, antes de abrir para o público. Falámos aqui dos profissionais de saúde, que isto envolve um grande esforço. A entidade reguladora da saúde tem consciência disso na recolha dos dados. Também estamos a trabalhar em paralelo para conseguir automatizar essa informação e ir buscar diretamente à fonte. Mas até isso acontecer, envolve aqui realmente um esforço por parte dos prestadores. Vamos começar a fazer os pedidos, como já fizemos num projeto piloto que fizemos o ano passado, com resposta obrigatória ao abrigo dos estatutos da ERS. Portanto, trata-se de um processo que vai abranger todos os prestadores. Perdemos aqui a tónica da liberdade de querer ou não participar por parte dos prestadores. Então, como é que nós conseguimos motivar o prestador? O que é que o prestador pode tirar de positivo daqui? Porque um dos objetivos da ERS é que isto seja um instrumento não só para ajudar os utentes a decidir, mas também para os prestadores conseguirem evoluir e verem nesta ferramenta algo que também é vantajoso para o seu trabalho. Olha, isso é um tema muito querido, porque há uns anos atrás trabalhei num grupo de trabalho sobre com o Tribunal de Contas, desenvolvido pelo Governo para avaliar as respostas cirúrgicas, e fiquei surpreso quando uma entidade tão fundamental como o Tribunal de Contas dependia do aporte de terceiros em informação, não acedia diretamente. Passados uns anos surgiu o RGPD, coisa espetacular para nos fazer medo, do qual eu também gosto de alguma coisa e também tento ajudar nesse campo, e acho que o problema está a alimentar o sistema. Portanto, nós, profissionais de saúde, temos que o alimentar bem e cada vez melhor. Depois de estar informado, nós devemos ter um layer que já devia estar a ser criado, que permitisse a extração anónima de informação, anonimizada de informação, para quem de direito. Portanto, grande parte da informação, e isto vem de encontro à minha experiência da recolha de dados do Hospital Pedro Espano, o hospital que me é muito querido porque também ainda lá trabalho, em que eu fiz a extração manual da informação e introduzir numa base de dados, de acordo tudo com a legalidade, totalmente anonimizada. Mas fui eu que fiz a extração de dados sobre coisas que eu sabia que já estava presente em bases de dados. Não fiz nada, eu não trouxe informação nova. Eu extraí informação nova e introduzi nos campos certos. Este trabalho manual está em desuso. É como a máquina de escrever. É bonita, mas está em desuso. As entidades, devidamente acreditadas e devidamente autorizadas, deveriam, neste momento, tanto mais que nós, como sabem, a nível nacional, estamos a alimentar um data lake de informação a nível dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, em que a maior parte dos hospitais tem informação centralizada, nem sequer está local, está centralizada, e isto cria a oportunidade de extrair dados e extrair informação. Eu acho que a grande preocupação, e esta plataforma a isso obriga, é que a fonte de verdade seja mais correta, mais assertiva, e para mim, enquanto médico, que não olha para isto como um obstáculo, mas olha para isto como uma oportunidade de melhoria, eu sou constantemente convidado a estar atualizado e a fazer o que é correto. Ou seja, para mim, enquanto médico, e a maior parte dos meus colegas revê-se nisto, excelente. Problema, tenho que alimentar a máquina. Em plataformas informáticas que não são as melhores, em sistemas que estão a venda a falhar. Agora, com o sistema centralizado, ainda dependemos mais da infraestrutura da nós. Passa a publicidade, que até é muito boa, mas se calhar para este tipo total de informação às vezes precisava de muita redundância. E neste momento temos os profissionais a sentirem-se cada vez menos médicos
cada vez mais elementos, assistentes técnicos de introdução de informação clínica, porque eu tenho que alimentar o sistema muitas vezes de forma manuscrita, e há quem seja mais destro e outros menos destro na escrita, porque isso é o que alimenta. E depois temos que analisar. E para analisar, temos que introduzir manualmente a informação num sistema que nos quer avaliar. Felizmente, foi criada uma plataforma informática que nós introduzimos diretamente lá à plataforma, porque acredito que para o Tribunal de Contas e muitas entidades é mandado um Excel em branco para preenchimento que tem um enviesamento humano que é transmitido para alguém a ler e que nem sempre pode corresponder à fonte de verdade. Portanto, isto acho que era muito importante nós termos isto perfeitamente trabalhado, que é, a informação existe, que se aceda de forma correta. Nós temos que ser penalizados se introduzimos a informação inadequada, que sejamos avaliados e verifica que o médico haja corretamente e cria informação. Que diz médicos, diz enfermagem, porque não sei se tem muito esta ideia, mas inclusive no direito à informação e na valorização da informação, há uns anos atrás, por exemplo, os hospitais eram penalizados quando não faziam a correta indicação ou classificação de umas úlceras de pressão. Feridas que se obtêm nos membros ou quando uma pessoa está sentada ou nas pernas porque está muito tempo parada. Se o médico não se lembrasse de pôr no diário clínico existe uma úlcera, ninguém usava a classificação feita e muito bem pelo nosso enfermeiro. Portanto, as coisas têm que melhorar. Existe informação. Temos que criar as regras. E depois a informação está lá que se aceda. Eu não sou nada contra que se aceda à informação clínica quando, para estes fins, está 100% anonimizada. Agora mas porquê que não há um aporte de direito à informação? Isto é que é a grande guerra. Nós estamos a criar uma plataforma que nós temos que alimentar. Mas algumas entidades nacionais, internacionais, deveriam começar a pensar que não, nós queremos criar um data lake anonimizado, passível de ser avaliado com as métricas que nós achamos melhores. Nós, enquanto profissionais que alimentamos o sistema, temos de estar salvaguardados. Estamos a fazer bem. Já agora, como tive que alimentar o sistema, que me indicou que até mudou uma indicação, uma forma de atuação, e eu adotei isso como melhoria, excelente. Continua o Medical Education permanente. Estou a usar uma plataforma que me obriga a estar atualizado. Isto é que é o sonho do médico. É menos trabalho, melhores resultados. Melhor para o doente. Onde é que está o sítio que se trabalha melhor? É ali. Ainda bem que há essa avaliação. Agora, que dê pouco trabalho é alimentá-la. E o resto a plataforma canaliza. Agora, neste momento, aquilo que nós, enquanto médicos, vemos é, para além do trabalho que já temos ainda que fazer mais informação com maior precisão para alimentar melhor um sistema, porque não tem a capacidade, para já, de Data Analytics, que no meio do meu diário caótico extrai a informação que precisa. Porque, de resto, eu próprio, quem chega a médico, sabe ler. Partimos do pressuposto. Quem chega a médico tem capacidade de evoluir cerebralmente. Há como tudo. Agora, o que também somos personalidades tipo A adversas ao obstáculo. É como a água. Quem cai de chapa dói. Mas quem puser a mão com suavidade mergulha sem dificuldade nenhuma. Que nos convidem a trabalhar. Que melhorem a plataforma. Ter o mérito daquilo que eu faço de bem. Quem não quer? Portanto, nós temos que pensar nisto. Ao início há dores de parto. Pois há. Mas não há melhor prazer do que ter um filho. Agora, não tem que doer tanto. Muito eu obrigada. peço desculpa. Quer acrescentar alguma coisa, professor Tiago? Eu acho que é muito pertinente nós olharmos para estes sistemas como instrumentos que nos ajudam na nossa melhoria contínua. É evidente que é difícil os clínicos aceitarem de bom grado mais plataformas, mais sítios para mexer, mais login, mais tudo, mas eu acho que temos que olhar para estas circunstâncias como um caminho que se vai fazendo
e que se esse caminho está a ir numa direção de futuro e sustentabilidade, apesar de poder ter requerer essas necessidades, vai trazer benefícios de curto prazo, mas também vai ser o caminho transformador de longo prazo. E eu, muito sinceramente, acredito nisto, porque eu vi isto acontecer de uma forma muito específica, que foi na medicina geral e familiar, novamente, com a adoção dos instrumentos que na altura surgiram, de que a criação de uma cultura à volta de instrumentos que permitem medir e que evoluem, e que foi aí que eu acho que nós, na área dos cuidados de saúde primários, depois tivemos mais dificuldade foi em manter a evolução, mas se nós conseguimos ter instrumentos que evoluem continuamente, nós vamos conseguir ter profissionais progressivamente mais motivados na direção de fazer bem. Isto acompanhado de uma alteração que eu acho que é muito cultural e que nós nos países do sul da Europa temos mais tendência, não vou dizer que é em Portugal porque eu acho que temos isto no sul da Europa, de uma tendência a olhar aos erros, ou olhar ao que não é bem feito de uma forma negativa e não como uma oportunidade, que eu acho que é uma diferença grande que nós temos em relação, por exemplo, ao Norte da Europa. Mas nós olhando para estes instrumentos como uma forma de perceber onde é que nós estamos e para onde é que nós podemos ir, numa ótica positiva e não numa ótica punitiva, que de todo não leva a lado nenhum, eu acho que nós temos bases para conseguir construir uma forma de estar e de prestar cuidados que vai muito mais na ótica de se conseguir criar valor para os nossos utentes e para criar valor para nós enquanto profissionais. E de, como dizia, conseguirmos ter mais, sentirmos uma retribuição maior, não necessariamente financeira, mas uma retribuição maior com o nosso trabalho. Por isso... E pegando nessa última ideia, como é que nós, ou como é que neste caso foi o desafio de traduzir para uma forma simples, capaz de ser percebida por qualquer cidadão, um sistema de classificação com este conjunto de indicadores, com esta complexidade clínica, de indicadores de várias áreas, ajuste de risco, como é que se responde a esse desafio e se cria um sistema que sirva a todos? Exato. Esse é um desafio pesado, mas é um desafio que pode ser tratado e que acho que vai mostrar isso mesmo, garantindo que a máquina dentro tem os graus de liberdade suficientes para o que precisa de trabalhar e de representar, e que depois fazemos uma separação clara entre como é que se reduz um sistema complexo a um resultado que no fim do dia até podia ser só sim ou não. Não é? Portanto, qualquer sistema pode ser trabalhado com um grau de complexidade maior ou menor para dar a mesma resposta. Depois a questão é qual é a probabilidade desse sistema mais ou menos complexo dar a resposta certa o maior número de vezes. Ou a resposta que, neste caso, não se aplica o ser certo ou errado, mas a resposta que está alinhada com aquilo que se pretende estimular em certo momento no tempo. E, portanto, isto significa, naturalmente, tentar, por um lado, estabelecer um equilíbrio entre aquilo que entra e que pode ser interpretado ou explicado, e aí isso é muito importante de haver uma camada onde isso possa ser feito, porque nós, na saúde, temos uma cultura que está intrinsecamente assente na aferição da causalidade e nós temos, e acho que não vai mudar, uma necessidade de sentir que conseguimos explicar o porquê que nós temos estes valores. É assim que nós somos treinados enquanto clínicos, por isso é que nós temos aqui uma dificuldade em aceitar quando temos algoritmos que não é desde agora, é desde 1960, fazem certas tarefas com menos erro do que o médico, mas os algoritmos não estão a decidir nada. Não é preciso estarmos na época do GenAI. Porquê? Por causa das dificuldades na explicabilidade e na interpretação do que ali está. E, portanto, nós, num modelo destes, temos que dar salvaguardas para haver pontos onde se pode escrutinar e pôr em causa e porquê é que é assim e não é assado e não é cozido. E depois temos que ter espaço para os algoritmos, depois temos uma camada dessas, terem o espaço para representar um problema no mundo que tem muito mais graus de liberdade do que o que nós conseguimos na nossa cabeça estruturar. E, no fundo, tentar pôr essa complexidade não
no estimar o resultado, porque o resultado deve ser aquele que se observa, mas como é que se pondera o resultado? Ou seja, isto pode parecer uma coisa uma nuance pequenina, mas é um aspecto fundamental, porque assim estamos a pôr atrás a complexidade técnica, estamos a pô-la atrás de uma ponderação e não atrás de um resultado diretamente. E depois combinarmos essas ponderações com os resultados e fazermos um sumário cada vez mais do particular para o global, de uma forma que represente a realidade com justiça. Uma grande questão que eu acho que também é um grande desafio e é um desafio contínuo, é que há uma tendência natural para querermos todos encontrar um silver bullet, um modelo super algoritmo que vai resolver tudo e vai resolver tudo por ele, e nós não temos que continuar a investir de forma progressiva esforço. E para este tipo de modelos funcionar, nós temos que descolar-nos dessa perspectiva do silver bullet. E essa é outra coisa que foi embutida na forma de estruturar esta metodologia, que é: nós temos que ter consciência que um algoritmo só vai conseguir ponderar e calibrar e fazer tudo bem, mas o contexto e o porquê e o que é que interessa, o algoritmo nunca vai saber fazer. E isso implica um investimento contínuo dos clínicos, das pessoas que fazem evoluir a forma como a saúde está organizada, as tecnologias de saúde, etc. E tendo a hipótese de fazer viver essas duas coisas, nós penso que conseguimos ter um mecanismo de comunicação que está simples, que é acessível de interpretação, mas cuja forma de lá chegar, se alguém quiser abrir isso na ótica da transparência e perceber com profundidade, esse caminho é possível e, a meu ver, até uma coisa necessária na direção que nós estamos a evoluir também na Europa, e muito por causa da questão dos dados e da questão da qualidade da informação, que é conseguirmos evoluir para instituições e processos cada vez mais transparentes e cada vez mais reprodutíveis. Porque quando nós não temos uma das duas coisas, ou quando uma dessas duas coisas não está devidamente, não é passível de escrutínio, então nós começamos a criar dúvidas sobre: será que este número realmente reflete? E a partir do momento em que a dúvida entra e que o algoritmo passa a ser o bode expiatório, então os números deixam de fazer de estar ao serviço da sua missão, que é ajudar a caracterizar a realidade e como é que a gente a muda. E isso foi uma das grandes questões que nós tentamos garantir que estava devidamente acautelada na forma como se espera que o sistema possa dar resposta. Eu, por acaso, isto parece quase uma guerra da informática com quem gera a Eu olho para esta plataforma mais com o intuito de mostrar o que se tem, tendo perfeitamente definido aquilo que se pretende chegar. Quem lá chegou, melhor. Quem não chegou, pode lá chegar. Pelo caminho, é uma oportunidade enorme de melhoria, independentemente das métricas. A capacidade da plataforma de se adaptar àquilo que é o state of the art e gold standard, porque as coisas vão mudando, as métricas vão mudando. E depois eu, enquanto profissional, ter também uma forma de perceber que posso melhorar, que não estou a fazer tão bem, é importante. Preocupa-me mais também a forma como se alimenta o sistema, porque é preciso evidência. Eu olho para estas plataformas como dificuldade em obter evidência. E não é propriamente para dizer se eu trabalho bem ou mal, é para dizer como o meu trabalho. Que isso é que é o mais importante. Isto permite, em tempo real, ou pelo menos diferido, não muito, mas diferido, definir uma qualidade daquilo que eu estou a fazer. Pelo caminho podemos inventar métricas, mas para mim o facto de eu estar a ter uma possibilidade de melhorar, e mais, que vem de encontro muito ao nosso código deontológico, o médico é obrigado a criar informação suficiente para a proteção do seu doente. E muita coisa que este projeto me fez ver na minha instituição e de forma transversal a muitas, é que nós fazíamos tudo muito bem, mas não havia evidência. E quando corre tudo muito bem, ninguém quer saber. Quando corre alguma coisa mal, onde é que está a evidência? Mas eu já fazia. Onde é que fazias? Há registro. Havendo registro, analisa-se. E isto, para nós, é uma melhoria contínua.
E para mim isto não é uma questão de me apontar o dedo. É as is. É com isto que contas. É assim que estás. Podia estar melhor. Pode não depender só de mim. Isto é muito... Vocês estão a criar uma ferramenta muito penalizadora nos orçamentos hospitalares. Algumas coisas que se pretendem resposta, em capacidade de resposta tempada, isto não depende às vezes só da vontade. Depende da capacitação para levar esta vontade a uma realidade. E esta evidência, não tínhamos dúvida nenhuma, mas só pode ajudar as instituições. Só pode ajudar os profissionais e, em última e primeira análise, só ajuda o utente. E acho que com esta ficamos. Acho que terminamos bem. Ajudar o utente, melhoria contínua. Gostava que houvesse tempo para questões do público, já me estão ali a fazer sinal que não. Mas quem quiser continuar depois desta conversa, também encontramos-nos aí no Coffee Break para aprofundar as questões. Muito obrigada a todos, espero que tenha sido um painel interessante. Obrigada.